A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui, gravando esse vídeo para poder ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estar iniciando mais uma revista da Escola Bíblica, nessa revista que ela tem como título A Igreja Eleita, ao qual durante essa revista, durante o estudo dessa revista, nós vamos estar aprendendo um pouco mais, sobre a carta de Paulo, ao povo de Éfeso. Então, durante esses 3 meses, nós vamos estudar um pouco sobre a igreja de Éfeso, sobre essa carta que o Paulo escreveu a essa igreja. Nós vamos aprender um pouco sobre a cidade de Éfeso, sobre como Paulo, fez o seu trabalho ali de pregar o evangelho naquela cidade. Então, assim, são ensinos, que são muito importantes para a nossa vida como cristão. Então, eu convido a todos vocês a participarem dessas aulas. Vocês, é algo assim fácil, é algo que assim vai ficar gravado. Então, o momento que vocês estiverem de folga, vocês vão poder estar assistindo essas aulas. Então, isso vai facilitar muito a vida de vocês. Então, eu convido que vocês, prestem atenção nessas aulas, que vocês participem dessas aulas, que com certeza vai trazer um ensinamento muito bom na vida de cada um dos irmãos. Então, meus irmãos, hoje nós vamos começar essa aula, lendo a palavra do Senhor. Nós vamos ler 2 textos diferentes, tá? Nós vamos estar começando a ler o primeiro texto que se encontra em Efésios capítulo 1. Nós vamos estar lendo o versículo 1 e o 2, tá? Que diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós a graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos ler Atos, capítulo 19, nós vamos ler do versículo 1 ao 7, tá? Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e chamando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós ainda não ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então, em quem sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E aos que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Então aqui, meus irmãos, a primeira aula, tá? Ela tem como intuito falar um pouco, tá? Dessa cidade de Éfeso. Então, para vocês que não conhecem sobre essa cidade, eu convido vocês a prestarem atenção nessa aula. Essa cidade, meus irmãos, para quem não conhece, ela foi uma cidade que ela foi fundada por volta dos anos 1045 a.C. Ela foi fundada pelos gregos, no tempo do Império Grego, tá? Porém, nos tempos de Paulo, ela era dominada pelo Império Romano, tá? O Império Romano é que dominava toda aquela região nessa época. Mas o Império Romano, tá? Ele apenas dominava a cidade, mas ele não interferiu na cultura dessa cidade. Então ele começava a impor, a sua política, o seu reinado. Eles começavam a coletar impostos dessas cidades, mas eles não interferiam muito na cultura dessa cidade. Então, embora Éfeso, nos tempos de Paulo, foi fundada pelos gregos, eram dominada pelos romanos, mas a cultura deles ainda era uma cultura grega, tá? E essa cidade, de Éfeso, era uma cidade muito importante de sua época. Ela chegou a ser a segunda maior cidade do Império Romano, só perdendo mesmo para Roma, que era a capital do Império. Essa cidade, ela tinha em média, tá, de 500 mil habitantes, tá? Ela chegava até 500 mil habitantes, porque lá aconteciam vários eventos, como se fosse hoje em dia os Jogos Olímpicos da época. Então, quando chegava nessas épocas de jogos, nessas épocas desses eventos que aconteciam na cidade, essa cidade chegava ao ponto de ter 500 mil habitantes na cidade. Então, era uma cidade muito grande, era uma cidade muito populosa e era uma cidade conhecida por todo mundo da época. Então, essa cidade era uma cidade que ela possuía várias atrações turísticas para a época. Por exemplo, ela tinha o maior teatro do mundo, uma capacidade para 25 mil espectadores. Então era uma grande construção para a sua época, era algo que chamava a atenção do povo dali, e tanto dos povos de outros lugares também que vinham até ali para presenciar os teatros que aconteciam naquele lugar. Também essa cidade, ela possuía arenas, a qual
tinha ali muitas lutas entre homens e animais, entre animais e animais. Eu sei que isso hoje pra gente é algo assim estranho, mas para a época era algo cultural, era algo que, né, que eles faziam como uma atração da época, então era algo que eles gostavam, né, de estar ali assistindo. Então isso também atraía muitas pessoas. Mas tinha algo muito peculiar nessa cidade, além de tudo isso, que dessas grandes construções. Ali tinha também uma estátua feita em mármore pela deusa deles, que era a deusa Diana, que simbolizava a deusa da fertilidade. Então, praticamente toda a cidade, todo o povo daquela cidade, eles veneravam essa estátua e essa deusa, né, que eles tinham como sua deusa, a deusa de Éfeso, que era a deusa Diana. Então, isso também, além dessa veneração, gerava também um comércio em volta dessa estátua. As pessoas, né, começavam a vender miniaturas dessas estátuas em toda a cidade para as pessoas que se chegavam ali. Então havia um comércio, né, além toda essa adoração, toda essa veneração, também existia, né, o comércio em cima dessa estátua. Então essa era um pouco da cultura do povo, né, que existia em Éfeso. Então Paulo, o apóstolo Paulo, em sua terceira viagem missionária, ele chega até essa grande cidade. E Paulo ali, ele encontra 12 homens, né, 12 homens cristãos, né, eram judeus que se converteram ao cristianismo. Essas pessoas já haviam sido batizados, né, pelo batismo de João, né, que era o batismo de Jesus Cristo, mas não eram batizados no Espírito Santo. Então ali Paulo, ele chega, ele conhece as pessoas, ali Paulo ele impõe as mãos sobre essas pessoas e ali essas pessoas recebem o batismo do Espírito Santo, que é esse revestimento de poder sobre a vida dessas pessoas. Então ali Paulo ele começa a ir na sinagoga, ele começa a fazer o trabalho de evangelização, de pregar a palavra do Senhor. Porém, Paulo ele fica um tempo pregando a palavra do Senhor, depois Paulo ele sai da sinagoga e ele vai até uma escola que existia naquele lugar, na cidade de Éfeso. E lá Paulo ele aluga uma sala, perdão, tá, nessa escola. E nessa sala ele fica um trabalho de 3 meses pregando para esses varões, para esses homens, né, esses 12 homens que ele encontra ali. Então ele começa a fazer um trabalho de ensino sobre essas pessoas. Porém, há uma resistência grande, né, por parte dessas pessoas. Eles não começam a concordar com o ensino que Paulo estava trazendo. Então Paulo, após 3 meses, ele sai dessa sala e ele volta novamente a pregar para toda a cidade. E Paulo ali, né, ele começou a ser usado muito grande pelo Espírito Santo. A palavra de Deus vai nos dizer que ali pessoas foram, né, libertas, pessoas, né, começaram a se render ao poder do Evangelho. A gente vai ver, a palavra de Deus vai nos dizer que até o lenço, né, e os aventais de Paulo eram usados para expulsar demônios e para curar os enfermos. É claro que a gente não crê que o objeto em si, né, tenha poder, é claro, a gente não crê nesse simbolismo, mas a gente sabe que o poder que estava sobre a vida de Paulo, o poder que vinha de Deus sobre a vida dele era tão forte que até os lenços dele e até os aventais dele eram usados para curar e para libertar as pessoas daquele lugar. Então, Paulo ele foi muito feliz na sua pregação. Ali houve muitas pessoas se convertendo, muitas pessoas, né, abandonaram as suas velhas práticas. A palavra de Deus vai nos dizer que pessoas que ali praticavam ocultismo, pessoas que praticavam ali atos de magia negra, as pessoas, né, começaram a queimar os seus livros que ensinavam essas práticas para ela. E só para vocês lembrarem que hoje em dia, às vezes, queimar um livro não significa tanta coisa. Mas na época o livro era algo muito valioso, era algo muito caro, era algo difícil de ser fabricado. Então essas pessoas, né, queimaram esses livros e o Lucas, né, o escritor de Atos, ele chega, né, a mencionar o valor, ele faz uma estima desse valor desses livros. Ele fala que valiam 50.000 moedas de prata, né? O valor desses livros que foram queimados chegou a ser 50.000 moedas de prata. Só para vocês terem noção, uma moeda de prata, tá? Ela pagava um dia de serviço de um homem. Então, olha só, uma moeda pagava um dia de serviço. Os livros que foram queimados foi estimado em 50.000 moedas de prata. Então dava para pagar 50.000, né, o dia de 50.000 pessoas, né, ou 50.000 dias de uma pessoa. Então era um valor alto, era um valor assim bem considerado para a época. Mas essas pessoas, né, após ouvir a verdade, né, após ouvir o evangelho de Deus, essas pessoas começaram a se libertar, começaram a mostrar uma verdadeira conversão, uma verdadeira mudança de atitude. Então eles começaram
a vender, a queimar esses livros da época, né, se desprender dessas coisas que faziam tanto mal, né, e começaram a queimar com uma atitude mesmo que mostrando, né, mudança de vida, mudança de atitude, coisa que todos nós cristãos, né, quando conhecemos a palavra do Senhor, deveríamos fazer, verdadeiramente mudar as nossas atitudes, mudar os nossos hábitos, né, e começar a praticar aquilo que agrada ao nosso Deus. Então, houve, né, após a pregação do apóstolo Paulo naquela cidade, houve ali um grande avivamento naquele lugar, onde as pessoas realmente, verdadeiramente se renderam ao poder do Evangelho, se renderam ao poder de Jesus Cristo. Daí lá o apóstolo Paulo ele fica, em média, 2 anos pregando a palavra do Senhor. Às vezes as pessoas pensam, mas 2 anos é muito tempo. Não, meus irmãos, 2 anos não é muito tempo. A gente vê que em 2 anos, o que Paulo conquistou naquela cidade através do poder de Deus, né, foi muita coisa em pouco tempo. A gente vê que era uma cidade que já tinha sua cultura, já tinha, né, o seu ensinamento, já tinha os seus costumes, e lá Paulo ele traz algo totalmente diferente do que eles estavam acostumados a fazer. E mesmo assim, muitas pessoas mudam, né, de vida, mudam, né, as suas crenças, mudam, né, os seus valores, aquilo que eles acreditavam. Mesmo assim, o comércio que era em volta da estátua, mesmo sendo algo assim que trazia um valor a eles, eles deixam essas práticas. Então, assim, foi um trabalho muito grande que Paulo fez em muito pouco tempo. Então, a gente vê o poder de Deus, né, na vida das pessoas, na vida da sociedade. Quando a gente leva o evangelho, a gente leva o poder de Deus para as pessoas, a gente vê que realmente causa uma mudança, causa algo extraordinário na vida do ser humano. E é por isso que cada dia nós, né, como cristãos, nós devemos pregar a palavra do Senhor, nós devemos levar a palavra do Senhor, né, porque somente o poder do Evangelho consegue mudar a vida das pessoas. Às vezes você, com sua palavra, você não vai conseguir mudar a vida da pessoa, você não vai conseguir fazer com que a pessoa pense diferente, ou que a pessoa deixe de fazer aquilo que está errado. Mas quando ela conhece a verdade, quando ela conhece o Evangelho, aí sim o Espírito Santo, né, consegue ministrar no coração dessa pessoa e traz a transformação verdadeira nessa pessoa. Então, assim, Paulo levou a palavra, houve essa transformação, houve esse grande avivamento naquela cidade, e Paulo, em 2 anos, ele consegue deixar ali uma igreja, né, uma igreja ativa, uma igreja viva, né, ministrando a palavra do Senhor. É claro que muitas outras pessoas, né, se achegaram até aquela cidade, né, para ajudar o apóstolo Paulo. Então, quando o apóstolo Paulo saiu dali, ele deixou pessoas ali pregando a palavra do Senhor, ensinando a palavra do Senhor. Mas Paulo não pôde ficar ali muito tempo, porque o Espírito Santo ministrou no coração do apóstolo Paulo que ele deveria voltar para Jerusalém. E Paulo, como obediente do Espírito Santo, ele faz isso, ele sai da cidade de Éfeso, depois desses 2 anos pregando a palavra do Senhor, e ele, né, passa em mais algumas cidades, e ele retorna a Jerusalém. Ele sabendo que lá em Jerusalém as pessoas queriam matar ele sabendo que lá em Jerusalém as pessoas iriam prender, iriam matar. Então, mesmo assim, obediente à voz do Espírito Santo, ele vai até Jerusalém, ele volta para a cidade, e lá ele é acusado, né, de pregar, né, algo contrário ao que os judeus ensinavam. Então, mesmo ele foi acusado, as pessoas queriam matar ele, e Paulo, pela sua cidadania romana, né, ele apela para ser julgado em Roma. Então, Paulo ele é conduzido de Jerusalém, ele é conduzido até a cidade de Roma. E lá ele fica preso, né, em prisão domiciliar durante algum tempo. E durante essa prisão, ele novamente escreve essa carta, né, a essa igreja que ele deixou ali na cidade de Éfeso. E é sobre essa carta que ele escreveu que nós vamos estudar no decorrer, né, dessa revista. Essa grande carta com esses ensinamentos tão grandes que Paulo deixou para essa igreja que nós aplicamos hoje em nossas vidas. Então, a você que quer aprender mais o que está escrito nessa carta, e a você que quer fazer um estudo mais detalhado dessa carta, eu convido a você, né, a continuar a prestando atenção nessas aulas. Eu peço a todos vocês para que vocês, né, curtam, né, esse vídeo, deixem o seu like, inscrevam no canal, não para que a gente ganhe dinheiro em cima desses vídeos, porque esses vídeos não são monetizados, tá? Esses vídeos têm apenas o intuito de ensinar a palavra do Senhor a todos vocês. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal e deixem o seu like, para quê? Para que quando for colocado um novo vídeo da próxima aula, para que vocês sejam notificados aí no seu celular. Então facilita, né, a vida de todos vocês. Então, meus irmãos, que vocês venham continuar acompanhando a gente, né, nesse canal, que vocês venham acompanhar a gente, né, durante esse trimestre, acompanhando essa revista que com certeza vai trazer ensinamentos maravilhosos, né, para a minha vida e para a vida de todos vocês. Então, meus irmãos, muito obrigado pela sua atenção.
Que Deus venha continuar abençoando a sua vida, que Deus venha continuar fortalecendo a sua família, né? Que onde quer que você esteja neste momento ouvindo essa aula, que o poder de Deus venha estar sobre a sua vida, trazendo a vocês, né, a força e a sabedoria necessária para passar por esse momento tão difícil que a gente está enfrentando. Eu creio que todos nós passaremos por esse deserto. O deserto ele é apenas um local de passagem, tá? Ele não é para sempre. E um dia nós vamos chegar, né? Vamos passar esse deserto e vamos chegar, né, aonde Deus quer nos levar, um lugar maravilhoso, um lugar assim bom. E eu creio que a gente vai sair desse deserto muito mais fortalecido. A gente vai aprender muito com esse deserto. Então, meus irmãos, não reclame, tá, das coisas que estão acontecendo. Apenas confie em Deus. Confie em Deus, que Deus está trabalhando em nossas vidas de uma forma sobrenatural e com certeza nós vamos estar muito mais fortalecidos ao final dessa jornada. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, tá? Eu agradeço, tá, a atenção de cada um. Que Deus assim abençoe a vida de cada um.